Então, no primeiro vídeo eu apresentei esse roadmap para vocês, e aí olhando para o roadmap, o primeiro conceito prático que nós temos aqui seria dados primitivos. Então é o que nós vamos começar a praticar hoje, e eu vou dar uma pincelada para vocês. Com o navegador aberto, você vai digitar Kotlin Online ou você vai acessar o link aqui na descrição do vídeo. A ideia é ser um vídeo que passe pelos principais tipos primitivos, e esses tipos primitivos eles existem basicamente em todas as linguagens de alto nível, e aqui nós vamos utilizar o Kotlin, mas você pode estar replicando o que você vai aprender aqui hoje em qualquer outra linguagem, tá? Bem, então eu acabei de abrir aqui o Kotlin Online, né, que é uma IDE online, né, na verdade um compilador online aqui do Kotlin, onde a gente consegue escrever alguns códigos e executar de maneira simples, inclusive pelo próprio navegador do seu celular. E aí aqui ele já me trouxe um código aqui de exemplo, tá? E aí eu vou utilizar esse código de exemplo, inclusive, como gancho para algumas coisas importantes. Por exemplo, o que é uma variável, né? Uma variável, que nesse caso aqui seria o Kotlin, ela é um espaço de memória, né, do computador, e ela armazena um valor ou uma informação, tá? Então aqui no caso do Kotlin, a gente tem esse prefixo aqui que se chama val, que ela vai indicar que essa daqui é uma variável constante. Isso significa que ela recebe um valor, que nesse caso aqui seria esse emoji aqui, e esse valor seria constante, então ele não mudaria, né? Então a gente não conseguiria alterar lá na frente esse valor, tá? E aqui, e aqui embaixo tem uma função, tá? Então aqui já tem um outro gancho que é para o que é uma função, né? A função são blocos de códigos reutilizáveis que executam uma tarefa específica, né? Realizam uma tarefa específica. Geralmente é utilizado para organizar, encapsular, né? E é basicamente por isso, né? Reutilizar e tornar o nosso programa mais eficiente. Então aqui nós temos duas funções, uma que nós estamos implementando, que é essa função aqui chamada main, e as funções são representadas, né, quando nós vamos implementá-las, elas são representadas por esse prefixo aqui que se chama fun, tá? Ou fun. E aí depois vem aqui o nome da função, né? As funções, elas podem receber parâmetros, então tá vendo que essa função main aqui, ela abre e fecha parênteses e ela tá vazia. Isso significa que essa função não recebe parâmetro, mas nós podemos criar funções que recebem parâmetros. Por exemplo, essa função aqui abaixo, que nós estamos chamando ó, println, ela é uma função que recebe um parâmetro. Aqui o IDE aqui não nos permite verificar quais parâmetros ela recebe, mas se a gente digitar no Google println Kotlin, a gente acessar aqui a documentação, nós vamos ver quais parâmetros essa função ela é capaz de receber. Então ela é capaz de receber um int, um long, um byte, um short, enfim, diversos tipos primitivos, tá? Ela pode receber, inclusive string, que é um tipo de texto, mas eu vou chegar lá. Então, beleza. Então vamos começar pelo primeiro tipo primitivo. Eu vou apagar esse código aqui, só para vocês entenderem. Esse editor aqui, ele vem com essa função main, e aí todo o código que tiver dentro dessa função main, quando nós clicarmos aqui em run, ele vai ser executado e compilado, tá? Então ela é a função principal aqui desse compilador, e a gente coloca o código dentro dela. Então beleza. O que são dados inteiros, né? Vamos começar pelos dados inteiros. Dados inteiros são números que não possuem partes decimais. Eles representam valores numéricos inteiros positivos, negativos ou zero, tá? Então, uma forma aqui da gente declarar esses números inteiros seria assim, ó, val int value do tipo int igual. Aí aqui eu vou pegar aqui uma colinha que eu tenho para poder mostrar para vocês o valor máximo de um inteiro, tá? Então esse aqui é um valor máximo de um inteiro, e eu vou criar aqui um outro tipo inteiro que seria o long value, que ele é do tipo long, tá?
E aqui eu também vou pegar aqui qual que é o valor máximo de um long. Então, beleza. Aqui são dois tipos inteiros, tá? Só que representados aqui por objetos diferentes, tá? Então já vai se familiarizando com esse termo também, tá? Objeto, classe, são basicamente a mesma coisa, tá? E como Kotlin é uma linguagem orientada a objetos, eu vou acabar falando muito esse termo, tá? Mas não se preocupe em entendê-lo agora. Só saiba que são objetos. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós definimos uma variável do tipo val, ou seja, ela tem um valor constante. E aqui nós atribuímos o nome dela de int value. E o tipo dela, né? Então nós damos 2 pontos. Quando nós damos 2 pontos, nós podemos atribuir um tipo a ela. Então, aqui, né? Isso aqui em Kotlin, tá? E aí vai depender da linguagem que você estiver utilizando, pode ser diferente. Mas aqui em Kotlin é dessa forma. Nós colocamos 2 pontos e aqui nós dizemos que essa variável ela é do tipo inteiro. Isso aqui significa que nós estamos tipando essa variável, então de maneira forte. Então aqui a gente diz que ela é do tipo int e aqui a gente coloca depois do igual nós dizemos qual é o valor. Então nós estamos separando um espaço em memória para atribuir ao int value esse valor aqui, tá? E aí nós podemos, por exemplo, tentar exibir no nosso output aqui o valor dessas variáveis. Então eu vou dizer aqui que eu quero que o compilador me diga qual que é o valor dessas duas variáveis. Para isso a gente utiliza de novo aquela função println. Então essa função ela tem como objetivo printar, ou seja, exibir algo no output aqui do compilador, tá? E aí esse algo que nós queremos exibir é o valor dessas variáveis int value e long value. Para isso nós abrimos e fechamos aqui aspas. Fazendo isso, nós estamos convertendo o valor dessas variáveis em string, que é aquele tipo texto que eu falei. Mas aqui nós já estamos dando um passo maior, porque eu já estou falando de string, mas não se preocupe com isso. Vamos por partes. Esse dólar aqui diz que eu quero pegar o valor dessa variável value aqui, tá? Int value. Então, eu estou usando dólar tanto para o int value quanto para o long value. Significa que eu quero pegar o valor dessas duas variáveis. A aspa vai converter esse valor para string e vai exibir no meu output. Então, quando eu clicar aqui em run, a gente deve ver esses valores aqui sendo exibidos nele. Então, aqui, ó, clicamos em run. Aqui no output nós temos o valor da primeira variável, que é esse, e o valor da segunda variável, que é esse. Esses aqui são os valores máximos que elas conseguem armazenar, né? Então, se eu, por exemplo, colocar aqui, aumentar um dígito, né, no int value e mandar executar, o compilador vai retornar um erro dizendo que o tamanho máximo permitido para o int aqui foi excedido. Então, ele me recomenda, inclusive, utilizar um long, né? Então, se eu alterar aqui para long e agora dar um run, ele vai agora retornar, tá vendo? Então, qual que é a diferença dos dois, né? De int e long? Basicamente a capacidade, né? O int acaba sendo mais performático porque ele ocupa menos espaço em memória, né? Ou seja, consequentemente ele também armazena menos números. Então, essa é a primeira diferença, tá? Entre os dois. Então, quais exemplos práticos nós poderíamos usar para o número inteiro, né? Se eu apagar o código aqui, nós podemos criar algumas variáveis que fazem sentido utilizar o número inteiro, como por exemplo, idade, onde a idade é um número inteiro, por exemplo, 29, que é a minha idade. Peraí, deixa eu só organizar aqui. Também distância, em quilometragem, eu poderia colocar uma distância fictícia aqui, eu coloco L no final para dizer que ela é do tipo long. Outra forma que eu poderia colocar é atribuir aqui também o tipo, né, com 2 pontos e o tipo.
Então aqui são exemplos de como nós poderíamos utilizar inteiros, né? E aí aqui nós também podemos fazer operações, como por exemplo, A 20 igual a 10, val B 20 igual a 3. Nós podemos fazer várias operações matemáticas, como por exemplo a soma, onde nós colocamos aqui o dólar e abrimos e fechamos chaves. Isso significa porque nós queremos fazer alguma operação, executar algum código mais complexo, tá? Dentro dessa string. Então, aqui, né, quando nós colocamos apenas o dólar, nós queremos apenas atribuir ali um valor. Quando colocamos o dólar mais as chaves, nós queremos executar um código. Então, nós queremos não só atribuir o valor, como queremos executar algum código mais complexo. Então, nós podemos, por exemplo, dizer que nós queremos exibir a soma de A mais B. E aqui, se eu der run, ele vai fazer a soma e vai exibir para a gente. Então, 10 mais 3 igual a 13. Nós poderíamos fazer outras operações matemáticas, como, por exemplo, subtração A menos B. Nós poderíamos fazer também o que? A multiplicação poderíamos fazer divisão, né? E aqui nós poderíamos executar. Então aqui nós temos a soma, que é 13, né, de 10 mais 3, a subtração, que é 7, ou seja, de 10 menos 3, a multiplicação, que é 30, de 10 vezes 3, e a divisão, que é 3, de 10 dividido por 3, tá? Então essas são as operações matemáticas que nós conseguimos fazer com números inteiros. Bem, e agora dados reais, né? O que são dados reais? Nós já vimos aqui os dados inteiros e vamos para os dados reais. Dados reais são números, também assim como os inteiros, porém que podem incluir partes decimais, né? São números fracionários e podem ser representados como positivos, negativos ou zero também, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de atribuição. Então, pi Bem, aqui eu coloquei, atribuí dois tipos reais, né? Então, voltando aqui, nós colocamos o val de variável constante, como você já sabe. O pi, eu declarei aqui o nome da variável, 2 pontos para a gente atribuir qual que é o tipo dessa variável. E aqui para números reais, nós podemos dizer que ele é do tipo double, por exemplo, que seria, do tipo float, que é um tipo real, ou do tipo double, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Vai ser muito semelhante com a diferença entre int e long, que é a capacidade de armazenamento, tá? O float, ele pode armazenar até 32 bits, e já o double até 64 bits. E aí, o double, né, ele tem uma maior precisão justamente por conta dessa capacidade dele de armazenamento. Então, para cálculos, né, complexos, em instituições bancárias, por exemplo, vai ser muito utilizado aqui o tipo double, tá? Justamente por conta da sua precisão. E aí, nós podemos fazer operações matemáticas igual nós fizemos anteriormente. Então, vamos mudar aqui para, por exemplo, val A double igual a 10.5 e val B double igual a, por exemplo, 3.2. E aí aqui
nós podemos fazer uma operação matemática da mesma maneira que nós fizemos anteriormente com o int, por exemplo, soma. A gente vai colocar o símbolo de dólar, abrir e fechar chaves, porque nós queremos, né, que execute um código mais complexo, não apenas pegar o valor de uma variável. E aqui, se a gente der o run agora, ele vai fazer a soma de 10.5 e 3.2, que vai dar 13.7, beleza? E assim, respectivamente para as outras operações. Eu vou fazer só a soma e você tenta fazer a subtração, multiplicação e divisão que nem nós fizemos para inteiros, beleza? Já passamos por dois tipos primitivos, que foram os inteiros e os reais. Agora nós vamos para mais um tipo primitivo, que é o tipo booleano, né? E o que são booleanos? Booleanos são um tipo de dado lógico que podem assumir apenas dois valores, que seriam verdadeiro ou falso, tá? Eles são usados principalmente para condições, lógica de controle ou estruturas de decisão. Eu sei que falei termos aqui que vão assustar, mas não se preocupem, eu vou mostrar aqui na prática. Como que nós podemos atribuir um tipo booleano, né? Nós poderíamos dizer, por exemplo, val is Leonardo beautiful. Tá, então, como nós poderíamos atribuí-lo? Dessa forma, aqui nós começamos de novo com val, para dizer que é uma variável constante, ou seja, ela não muda. E aqui nós dizemos o nome da variável, is Leonardo beautiful? Então, is Leonardo beautiful é o nome da variável, nós colocamos 2 pontos, o tipo da variável que é boolean, e atribuímos nela um valor de true, ou seja, o Leonardo é bonito? Verdadeiro, né? Porque essa aqui é uma condição completamente verdadeira. E aí, para complementar, nós podemos dizer is Leonardo a liar? Ou seja, o Leonardo é um mentiroso? Ops. O Leonardo é um mentiroso? Nós dizemos que é falso, ou seja, não, obviamente não. O Leonardo é bonito e ele não é mentiroso. Então, se a gente printar isso aqui, de novo chamando a função println, nós podemos dizer o Leonardo, caramba, é bonito. E aqui nós concatenamos com a variável. Se a gente executar, ele vai retornar aqui, ó, true. O Leonardo é bonito? True. Ok? Então, é assim que nós atribuímos variáveis booleanas. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de operação, tá? Então, como que nós podemos, né, usar essas variáveis booleanas na prática? Nós podemos dizer, por exemplo, que A é igual a true e val B é igual a false. Perceba que aqui eu não coloquei 2 pontos boolean, tá? Isso aqui é uma facilidade do Kotlin e de algumas outras linguagens como Python também. Você não precisa falar qual que é o tipo dela de maneira explícita, tá? Ela implicitamente consegue descobrir, né? Pelo valor que você está atribuindo. Então, como eu estou atribuindo o valor de true ou false, o Kotlin automaticamente sabe que essa linguagem, ou que essa variável aqui, ela é do tipo booleana. Mas para facilitar, né, e ficar mais evidente, eu vou colocar aqui o tipo dela de maneira explícita, tá? Então, beleza. Aqui nós dizemos que A é true e B é false. E aí aqui nós vamos então descobrir como que essas variáveis se comportam, né? Então, por exemplo, nós podemos dizer o seguinte: e aqui nós vamos começar a descobrir quais são os símbolos lógicos que nós podemos utilizar, tá? Então aqui nós vamos utilizar o E para dizer o seguinte: A e B são verdadeiros, tá? Então, para isso nós vamos novamente aqui colocar o dólar mais as chaves. Nós vamos colocar aqui o seguinte: A e B, tá? Então, o que isso significa? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou
fazendo Kotlin, validar uma condição lógica. Que condição é essa? A condição é de que A e B são verdadeiros. A e B são verdadeiros? Não, né? A é verdadeiro e B é falso. Então, o resultado dessa condição aqui tem que ser false. Então, se eu der um run aqui, o Kotlin deve me dizer que o resultado dessa condição é false. Ou seja, A e B são verdadeiros? Não, false. Quer ver, para ficar mais claro, eu vou colocar assim: A e B são verdadeiros. E se a gente executar, apareceu aqui o Kotlin dizendo para mim que não, eles não são verdadeiros, tá? Então, vou copiar aqui e colar para ficar mais fácil. E agora eu vou dizer, deixa eu só, meu teclado não tem esse caractere aqui, que é essa barra aqui, então eu copiei a barra de outro lugar, tá? Então, aqui agora, né, nós temos o e para dizer, para fazer a condição de A e B, ou seja, a condição é, para essa condição ser verdadeira, os dois valores aqui, as duas variáveis, elas têm que ser verdadeiras, tá? Então, quando nós colocamos um e aqui duas vezes, nós estamos dizendo o seguinte, que para retornar true, ou seja, as duas condições têm que ser verdadeiras. Nesse caso aqui, para retornar verdadeiro, apenas uma das duas condições tem que ser verdadeira, ou seja, A ou B. No caso é A e B, ou B é verdadeiro, ou seja, a variável A ou a variável B é verdadeira, é verdadeiro, é verdadeira, não é verdadeiro, acho que é assim. Então, aqui, essa segunda condição tem que retornar true. Por quê? Porque a primeira variável é verdadeira e a segunda é false. Se a gente executar, agora sim, retornou true. Por quê? Porque uma das duas condições é verdadeira. Então, só precisava mesmo que uma das duas condições fosse verdadeira. E aí, por último, nós temos a negação. Então, vou colocar aqui. Eu vou falar assim, como é que eu posso colocar? Qual o negativo de A? E aqui nós podemos negar A. O que eu estou dizendo aqui? A é true, beleza? E qual que seria o negativo de A, né? Qual que seria o contrário de A? Vou colocar de outra maneira para ficar mais claro. Qual é o contrário de A? Seria false, né? Então, às vezes nós não sabemos, ou sabemos, e utilizamos isso aqui para negar aquele valor. Então, aqui é uma forma de alterar, né, entre aspas, que nós não estamos alterando o valor da variável, mas nós estamos alterando o valor da condição. Por exemplo, o valor da condição A, né, dessa condição aqui, ela verificaria se é verdadeiro. E é verdadeiro, então retornaria true. Se eu nego, agora ele vai me retornar false, tá? É uma forma de usar em alguns controles também. Então, se eu der o run, deve retornar false. Aqui, ó. Retornou false, porque o contrário de A, que é true, é false, ok? Agora vamos para um exemplo mais real da utilização dessas condições, né? Que são bem legais. Vou apagar aqui. E aqui nós podemos, por exemplo, dizer o seguinte: vol useAge de tipo int é igual a 18, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que pense o seguinte, né? Pense no seguinte cenário. A gente vai fazer um algoritmo que vai definir se um usuário pode ou não entrar no sistema. Porém, ele só pode entrar no sistema se ele for maior, se ele tiver 18 anos ou for maior de 18 anos, beleza? Então, aqui nós definimos que a idade do usuário é 18 anos. E aqui nós vamos falar o seguinte, vol is adult, ou seja, é adulto. Para ele ser adulto, precisamos atribuir uma seguinte, e aqui eu vou colocar o tipo dele também, tá? Então, para ele ser adulto, ele precisa, né, ter 18 anos ou ser maior de 18 anos. Então, aqui você vai aprender
um dos primeiros termos de condição, que é o if. O que o if, né? O if, em português seria se, tá? Então, quando nós colocamos if, nós começamos a escrever uma condição. Então, colocamos assim, se user age, ou seja, se a idade do usuário for maior ou igual a 18, então nós devemos dizer que retornar true, ou seja, sim, ele é adulto. Else, o que o else significa? Contrário. Caso contrário, retorne false, tá? Então aqui nós criamos uma condição. Se a idade do usuário for maior, né? Esse aqui acabei não comentando, mas aqui eu utilizei símbolos para definir aqui a condição também, né? Então, esse símbolo aqui é o de maior, esse símbolo aqui é o de menor, e quando eu coloco assim, maior ou igual, eu estou colocando duas condições. A idade do usuário tem que ser maior ou igual a 18, tá? E aí, se a idade do usuário é maior ou igual a 18, o valor da variável a is adult vai ser true. Caso contrário, vai ser false, tá? E aqui nós podemos criar mais uma condição. If is adult, ou seja, se o usuário for adulto, seja bem-vindo, pode entrar. Else, você não tem idade suficiente. Então, novamente, aqui nós usamos uma condição para atribuir um valor à variável isAdult, e aqui nós estamos usando uma outra condição, e nós estamos criando uma outra condição, e estamos usando a variável isAdult para controlar essa condição. Lembra que eu falei que variáveis booleanas eram usadas para controlar condições? Então, aqui nós temos uma condição e estamos usando uma variável booleana para controlar essa condição. Ou seja, se o usuário for adulto, nós vamos falar, seja bem-vindo, pode entrar. Se o usuário não for adulto, nós vamos dizer, você não tem idade suficiente. Então, quando clicarmos aqui em Run, o que vai acontecer? É esperado que seja exibido esse texto aqui, seja bem-vindo, pode entrar, porque o user age, né, o valor da idade do usuário aqui é 18, né? Então, o que é esperado é que seja exibido esse texto aqui. E foi isso mesmo que recebemos aqui no output. Seja bem-vindo, pode entrar. Se nós diminuirmos, por exemplo, para 17, né, que seria 17 anos, agora ele não poderia entrar. E aqui o esperado é que ele receba a segunda mensagem. E foi o que o compilador nos retornou aqui. Você não tem idade suficiente, tá? Então, essa é a utilidade de variáveis booleanas. E aqui, só para complementar, né, eu disse que nós temos esse símbolo aqui para dizer que é o símbolo de maior, esse símbolo é o de menor, né? Nós podemos colocar dois iguais para dizer que o user age ele tem que ser igual a 18, ou seja, tipo, ele só pode ser igual a 18, nem menor nem maior, né? E um outro termo que nós podemos colocar aqui é o exclamação e o igual, que vai dizer que é diferente. Então, qualquer idade pode entrar desde que seja diferente de 18. Então, por exemplo, se a gente der o run agora, ele vai dizer, seja bem-vindo, pode entrar. Porque 17 é diferente de 18. Agora, se nós colocarmos igual, ou seja, que o user age é igual a 18, ou seja, só pode ser igual a 18, e demos run, ele vai dar, você não tem idade suficiente, porque só poderia ser igual a 18, beleza? E se eu colocar menor que 18, ele também vai dar seja bem-vindo, pode entrar, porque agora apenas usuários menores de 18 anos podem entrar, beleza? Então é assim que nós definimos as condições.
que nós podemos definir as condições a partir de variáveis booleanas. Então, por fim, falta só a gente aprender aqui o que é um array, né? Um array é uma estrutura de dados que pode armazenar diversos valores, tá? Então, é o que a gente chama de coleção. Para ficar mais claro, se eu criar, por exemplo, uma variável nome do tipo string e atribuir a ela Leonardo, ela está recebendo apenas um valor, correto? Que é Leonardo. Se eu criar, por exemplo, idade do tipo int e dizer que é 29, aliás, 29, ela também está recebendo apenas um valor. A mesma coisa acontece com variável do tipo lógico, por exemplo, booleano. Ela recebe também apenas um valor. Já o array foi criado para receber mais de um valor. Então, nós podemos criar um array da seguinte forma. Então, frutas. E aqui nós podemos colocar array of e começar a definir nomes de frutas, por exemplo, laranja, morango, maçã, maracujá, tá? Então, recapitulando, eu coloquei aqui uma variável, né? Criei uma variável do tipo val, ou seja, ela é constante, com o nome frutas. E aqui eu usei a implementação do Kotlin chamado ArrayOf, onde ele permite que eu crie um array, né, uma coleção de valores do tipo que eu quiser, tá bom? Então, por exemplo, eu criei aqui uma coleção, né, apenas de valores do tipo string, tá? Que são do tipo texto. Então aqui nós colocamos laranja, morango, maçã e maracujá. Então o que você precisa entender é que apesar de termos colocado 1, 2, 3, 4 valores, o array ele tem o que chamamos de índice, tá? Então, o índice corresponde à posição desse valor em memória, tá? Então, o que isso significa? Significa que quando quisermos recuperar um desses valores, nós precisaríamos apontar qual que é o índice desse valor. O índice ele começa em 0 até um número que eu desconheço. Então, o que isso significa na prática, né? Significa que se eu quiser que o Kotlin me fale laranja, como que eu precisaria fazer, né? Eu poderia dizer assim, a fruta selecionada e aqui eu poderia colocar o dólar e a chave, porque eu quero recuperar um valor de um índice. Então, eu diria frutas e eu falaria qual o índice que eu quero recuperar. Eu quero recuperar a laranja, então eu diria que é o índice 0. Lembra? Eu falei que os índices vai de 0, começa em 0. Então, se ele começa em 0, o primeiro valor é laranja. Então, eu preciso recuperar o primeiro índice, que é o 0. Se eu executar, ele me deve responder aqui, ó, que a fruta selecionada é laranja, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 valores, correto? Se nós temos 4 valores, o nosso índice vai de 0 a 3. Logo, se eu colocar aqui o índice 4, o que deve acontecer? Um erro exibido, tá? Que erro é esse? O erro de Array Index Out of Bounds Exception. O que significa? Significa que nós colocamos um index além da fronteira aqui do nosso array. Isso significa o quê? Que é um índice que não existe, um índice além da quantidade de valores que nós temos. Ele descobriu aqui, ó, que nós temos 4 valores, porém nós colocamos um index acima, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, se eu adicionar uma nova variável, por exemplo, banana, e executar, agora ele deve me trazer a banana, tá vendo? A fruta selecionada é banana, porque agora essa variável existe em memória nesse índice 4, beleza? Bem, quando fomos ver tipo lógico, que era booleano, nós aprendemos um pouco sobre condições, né? Aqui em arrays, né, nós podemos aprender um pouco sobre loops. O que são loops, né? Sobre repetições, por exemplo, né? Loops são basicamente repetições. É um código que ele vai se repetir para executar uma determinada ação, né? O que isso significa? Por exemplo, aqui
nós estamos exibindo um valor de um array, né? E para isso nós estamos utilizando o índice. Se nós quiséssemos exibir todos os valores, o que nós precisaríamos fazer? Basicamente, nós precisaríamos repetir esse código diversas vezes, correto? Então, por exemplo, nós podemos fazer assim: println na posição 0, na posição 1, na posição 2, né, no índice 2, no índice 3 e no índice 4. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é isso mesmo. Se nós executarmos, agora ele leu. A fruta selecionada é laranja, morango, maçã, maracujá, banana. O código foi executado, nós repetimos o mesmo trecho de código 5 vezes e aí ele acabou lendo cada um dos valores do array. Para nós não precisarmos ter que repetir esse mesmo trecho de código, nós usamos os loops. Então, o que nós poderíamos fazer é usar a palavra reservada for, que em português seria algo como para, e aí nós diríamos o seguinte: índice em frutas, ponto, índices println a fruta selecionada e aqui nós colocaríamos fruta índice, tá? Então o que significa? Nós queremos percorrer o array de frutas, nós queremos que o Kotlin execute o array de frutas, que ele leia o array de frutas em cada um dos índices, tá? Então ele vai percorrer aqui esse índice é o índice das frutas, tá? E esse ponto índices aqui, tá. Lembra que eu disse que o ArrayOf é uma implementação que o Kotlin fornece pra gente? Quando ele fornece uma implementação, ele também fornece alguns atributos, algumas funções que nós podemos utilizar. Esse ponto índice é uma delas. Então aqui nós queremos dizer que nós queremos pegar aqui qual que é o índice aqui das frutas. E aí se a gente executar isso aqui, eu só digitei errado aqui, ele deve trazer isso pra gente. Deixa eu apagar esses aqui e executar novamente para não ficar bagunçado. Beleza. Então ele trouxe pra gente: a fruta selecionada é laranja, a fruta selecionada é morango, a fruta selecionada é maçã, maracujá e banana, na ordem correta. Para ficar mais claro, o que a gente poderia dizer? A fruta do índice é... O que eu quero dizer aqui? Eu quero que fique claro qual fruta pertence a qual índice. E se a gente executar, é isso que a gente vai ter agora. Olha só. A fruta do índice 0 é laranja. A fruta do índice 1 é morango. Como que eu fiz isso? Lembra que eu separei esse índice aqui? Esse índice representa o índice mesmo do array, tá? Então, ele é o controlador aqui do nosso for. Então, ele vai iniciar em 0, o for índice 0, assim como o array. E aí, ele vai percorrer os índices aqui usando essa variável de controle, tá? Ela é basicamente uma variável de controle, beleza? Então, o primeiro loop, né? O loop também inicia em 0. Então, o primeiro loop é 0. Então, esse 0 vai ser representado, vai buscar o índice correspondente ao valor do loop dentro da variável frutas e vai trazer o valor correspondente. Então, beleza. O loop vai iniciar em 0, então esse índice é 0. Nós queremos, dentro de frutas, o valor correspondente ao índice 0. E aí ele vai trazer pra gente laranja, e assim sucessivamente. É um pouco complexo, mas eu sugiro que você tente criar aí um array de times de futebol, por exemplo. E aí tente brincar um pouco aqui, descobrir qual que é o índice de cada time, para fixar um pouco mais o conteúdo, beleza? Por hoje, eu acho que é isso. Já tem bastante conteúdo para vocês se aprofundarem. Tentei fazer de maneira
rápida e mesmo assim ficou longo o vídeo. Esse foi o básico dos tipos primitivos. Obviamente tem muito mais coisas para se aprender, mas eu acho que com isso daqui você já consegue ter insumos o suficiente para você pesquisar, para você ir praticando aqui, inclusive, né, nessa ideia online. E aí, ideia não, né, nesse compilador online. E aí, para as próximas aulas, a gente tenta se aprofundar mais em outros conceitos. Beleza? Te vejo na próxima.